Pintou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo para você ajudar o canal, porque o Flamengo entra forte na briga pelo jogador Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Jogador que deixa o futebol brasileiro em 2022 para 2023 com status de um dos melhores da Liga Nacional do Brasileirão, se não o melhor, né? Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, vencido pelo Palmeiras. E sai de graça, né? E a gente vai falar nesse vídeo por que o valor que o Nottingham Forest quer pelo Gustavo Scarpa é completamente negociável. É completamente negociável. Ele não deu certo na Inglaterra, não deu certo na Grécia, e me parece que o mais inteligente para ele seria voltar ao futebol brasileiro. A questão é, ele foi para a Europa por um objetivo de vida. Gente, eu não recrimino isso, pelo contrário, quem sou eu para dar pitaco nessa história? Eu mesmo já morei fora do Brasil 2 vezes, realizar sonhos, assim, eu acho que é super legal o cara que é um jogador de futebol e tem a cabeça aberta em relação ao entorno dele, aprender novas culturas, aprender uma língua, aquela coisa toda. E não sou eu quem vai julgar, olha, fulano deve estar em tal lugar ou em outro lugar. Acho que não é por aí. Mas, neste caso especificamente, a gente está falando de uma carreira, de um jogador que não é nem promissor, já é um jogador consagrado aqui no Brasil, que não deu certo na Europa, como já aconteceu outras tantas vezes com outros tantos jogadores que brilharam por aqui. Caso, por exemplo, do Gabigol. Então o Flamengo entra forte na briga por Gustavo Scarpa. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu amigo, então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Por exemplo, se depositou lá R$100 na primeira leva de depósitos, você vai ganhar 20, tá? 20%. É óbvio que você vai usar este valor para fazer a sua fezinha no site kto.com. Você não pode sacar esse valor. Você vai lá e faz a sua fezinha, tá? É muito importante você saber isso. E o mais legal da história toda é que no meu Instagram, no @Bernardo aqui, eu posto as melhores odds do mercado diariamente. Tem Mundial de Clubes, o Fluminense está na final do Mundial de Clubes, tem Campeonato Inglês rolando, tem lá, você já pode fazer, o mercado já está aberto, por exemplo, para as oitavas de final do sorteio da Champions League, oitavas de final que foram conhecidas nesta segunda-feira. Então, tudo para você em kto.com, beleza? Seguindo por aqui, qual é a história? Isso foi publicado nesta segunda-feira pela Letícia Marques, ótima repórter, no ge.com. O Nottingham Forest quer 6 milhões de euros pelo jogador, para liberar o jogador imediatamente. E aí são duas coisas diferentes, tá? Primeiro, convencer o jogador a atuar pelo Flamengo, a atuar no futebol brasileiro, isso me parece que já está muito bem encaminhado. 2, barganhar essa quantia com o Nottingham Forest, tá? Então são duas coisas diferentes. Por que eu acho factível o Nottingham Forest negociar um jogador por menos do que 6 milhões de euros? Porque ele chegou de graça ao clube inglês. Vale lembrar que o Nottingham Forest chegou a fazer uma proposta ao Palmeiras antes dele sair e o clube recusou, falando, não, nós vamos brigar aqui por Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aquela coisa toda, e não queremos abrir mão do jogador, ainda que ele saia de graça ao final da temporada, que foi o que aconteceu, tá? O Palmeiras fez uma aposta ali em relação ao desempenho, falou, ó, vai deixar de ganhar dinheiro, mas tem uma brecha aqui para ganhar títulos, né? Eu acho uma visão acertada de mercado essa. Muitas vezes você não vai renovar com o jogador que quer e já tinha expressado o sonho de jogar fora, fala, peraí, isso aqui que a gente vai ganhar versus as premiações, vale a pena? É uma conta que tem que ser feita, tem que ser pragmático na hora de fazer a avaliação disso, né? E o jogador sai de graça ao final de 2022 para realizar o sonho de jogar na Premier League. E não aconteceu.
time treinado pelo Steve Cooper não o utilizou praticamente, um jogador que teve um péssimo desempenho na Premier League, e foi emprestado ao Olympiacos, que é o clube cujo dono é o mesmo do Nottingham Forest. Falou, ó, vai lá para a Grécia, o Olympiacos é o clube do Rodinei, por exemplo. Vai lá para a Grécia, você vai jogar, e aí você volta depois para o Nottingham Forest. Só que tampouco ele jogou uma dezena de vezes no time grego. Então não deu certo, né? Lembrando que ele não pode ser negociado com outra equipe europeia. Então o Flamengo tem uma possibilidade muito boa de mercado, até repatriando o jogador. Nem que seja por empréstimo, com opção de compra depois, mesmo que seja uma opção de compra obrigatória depois. Isso é até bom para os cofres do clube, né? Você muitas vezes traz o jogador por empréstimo com opção de compra. O Paris Saint-Germain fez isso com o Mbappé. Tinha contratado o Neymar por 222 milhões de euros, trouxe o Mbappé por 180 por empréstimo junto ao Mônaco com opção de compra depois. Com obrigação, melhor dizendo, de compra depois. Isso pode ser feito com o Nottingham Forest também, né? E seria um reforço espetacular para o Flamengo. Caso você não se lembre do Gustavo Scarpa, ele viveu os melhores momentos dele atuando pelo lado direito do meio de campo daquele time do Palmeiras, que jogava num 4-2-3-1, com os dois jogadores à frente da zaga sendo Danilo e Zé Rafael. Danilo, que foi para o mesmo Nottingham Forest, Scarpa, Veiga, Rony, ou melhor, Scarpa, Veiga, Dudu, e Rony mais avançado, Scarpa sendo um homem atuando pelo lado direito e muitas vezes trocando de posição com o Rafael Veiga também. Ele pode jogar nas duas. Isso lembra o De La Cruz, né? Que a gente já falou aqui em outros vídeos, que é um atleta que pode jogar nas duas posições no meio de campo, mais centralizado, mais pelo lado direito, menos pelo lado esquerdo. Ah, Bernardo, mas teria como espaço para esses caras todos? A gente vai ter Copa América e o De La Cruz vai ser convocado. Então serão 9 rodadas aí sem esse jogador. Então vai ter jogo pra caramba para todo mundo, né? Então eu penso que é legítimo sim o Flamengo ir atrás do Gustavo Scarpa. O mais importante dessa história toda, o Flamengo entrou forte na conversa e pode sim barganhar esse valor. Esse valor não é definitivo pela compra do Gustavo Scarpa, tá? Como o Nottingham Forest não pagou absolutamente nada pelo jogador, tem margem sim de negociação aí nessa história no Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.